Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22. O tema de hoje, hino 467 da harpa cristã, sobre as ondas do mar. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Jesus muitas vezes nos conduz a ondas que a gente parece que não vai conseguir enfrentar. Mas tudo isso ainda é a manifestação do amor dele. Às vezes você está passando por tanta coisa, você fala assim, sei lá, acho que Deus não gosta muito de mim, não. Mas é o contrário. É a manifestação do amor de Deus, mostrando que nós precisamos depender dele 100% do tempo. Seu braço não pode fazer nada por você. Nada. Seu conhecimento não pode fazer nada por você. As últimas pregações que eu escutei aqui na igreja foram tão maravilhosas. A pastora Vanilda falando sobre a mão do Senhor. Aí depois o Davi veio, falou sobre a esperança viva, sobre a âncora da nossa alma. Aí depois a pastora Andréia veio, falou sobre o amor de Deus, o amor ágape. E eu fiquei, nossa, que palavras maravilhosas. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, mas as pregações, por mais maravilhosas que elas sejam, elas vão ficar aí. Passa. Porém o amor de Deus permanece sempre. O amor de Deus, que assim como o pastor Marcos pregou aqui, sempre vai esperar a gente na porta. Tem uma música do Estênio Márcios que fala isso. Sobre o pai esperando no portão. Quando o filho volta para casa, o portão fica vazio. O pai sempre vai esperar o filho voltar para casa. Sempre. Esse amor, esse inexplicável amor de Deus, sempre nos corrige. E às vezes as tempestades da vida são apenas uma demonstração de como o Senhor ainda nos ama muito. Nós precisamos mudar o nosso ponto de vista sobre as coisas da nossa própria vida. Tempestades na sua vida são Deus te punindo. Pode ser consequência de uma rebeldia sua, de uma desobediência. Consequência. Mas a correção de Deus, por mais dura que seja a palavra, por mais impactante que seja o confronto, sempre será baseado no amor dele por nós. A palavra de Deus diz que o Senhor corrige aqueles a quem? Esses dias uma pessoa que trabalhou comigo me mandou mensagem, Natan. Falei, opa, e aí, beleza? Já tá me chamando para problema. Falei para mim, eu tô lendo a Bíblia, tô lendo o livro de Daniel, e eu tô lendo aqui sobre a história do rei Nabucodonosor. E de repente mudou tudo. O cara fez um monte de coisa errada e Deus perdoou ele. Deus gostava dele? Aí eu respondi para ele assim, meu amigo, Deus gosta de todo mundo. Deus quer todo mundo. Deus chama todo mundo. Os meninos estavam aí correndo para conseguir gente para levar para o passeio. E o Rubem falou para mim, Natan, você quer entrar no meu grupo? Eu falei para ele, Rubem, olha para minha cara. Olha para as minhas cãs, as minhas barbas brancas. Como que eu vou entrar no seu grupo? Tenho quase 40 anos. Aí eu falei para ele assim, chamei o Nicolas, chamei a Débora, falei assim, ó, a parábola do grande banquete diz o seguinte, como você convidou o povo e o povo não veio, sai pelas ruas e chama todo mundo. Desce esse escadão aqui, vai ali embaixo na praça, dá uma volta ao redor da igreja, fala, pessoal, vai ter piscina e comida. Pronto, acabou. Você conseguiu as pessoas que você precisava para o seu grupo.
O que o grande rei falou para os servos dele é: dá seus pulos, gente, mas eu quero gente aqui dentro. Eu quero gente para compartilhar a ceia. O amor de Deus, a graça de Deus é assim. Quer todo mundo perto. Eu respondi para ele: Deus gosta de todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Mas é como diz a música: tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Você vai chegar e Deus vai começar a trabalhar no seu caráter, vai começar a trabalhar em você. E aí depois que Deus começar a trabalhar, você decide se você quer ou não. Mas primeiro atende o chamado. E se o seu coração se quebranta e você se derrama diante de Deus, essa oferta sobe para Ele como uma adoração intensa. É um cheiro suave diante de Deus. Não tem canção na face dessa terra que tem esse peso. O peso das lágrimas de alguém que se arrepende e chega de joelhos e fala: Pai, eu pequei. Eu pequei. Esse amor de Deus, às vezes nos permite por tempestades. Mas Ele sempre faz isso por causa do seu amor por nós. Deus vai quebrar o orgulho. Às vezes, para isso, Ele precisa permitir uma situação difícil. Para quebrar seu orgulho. Se tem uma coisa, nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é um fato. Mas se tem uma coisa que pode fazer com que Deus fique diametralmente oposto a nós, é o orgulho no nosso coração. A soberba na nossa vida, na nossa alma, é uma coisa terrível. Ela tem o poder de fazer com que Deus queira estar distante da gente. Deus resiste, sabe o que é resistir? Resiste aos soberbos. Mas aí quando você se humilha diante de Deus, e às vezes por uma situação difícil, você entende, o Espírito Santo começa a ministrar você, começa a trabalhar em você, você fala: entendi. É orgulho no meu coração. Sabe aquele dia que você lê a Bíblia, você fala assim: não, eu vou pular esse capítulo. Vou pular esse trecho, não vou ler isso aqui não. Mas aí o Espírito Santo começa a ministrar você e fala para você: leia esse capítulo, mergulha nessa palavra. Você começa a ser trabalhado. Aí você escuta uma pregação e vem um irmão, fala aquela mesma palavra para você. Aí você chora, se arrepende. Essas lágrimas têm peso, elas te aproximam de Deus. Deus não rejeita nenhum coração quebrantado e contrito. Nós, como igreja, precisamos de quebrantamento e arrependimento. Nós precisamos. Você precisa entender que você foi rebelde, que você pecou, que você se afastou de Deus, que você está deixando as coisas do mundo dominar o seu coração, sua mente. E como é fácil para a gente, depois de tantos anos vivendo nesse mundo, começar a se impregnar com as coisas dele. Aí a gente quer brigar, a gente quer discutir, a gente quer mandar indireta, a gente quer fazer um monte de coisa que Deus, Jesus, não aprova. Eu até compartilhei uma mensagem no grupo: será que Jesus defende a sua posição? Se a sua posição é cheia de orgulho, Jesus não defende. Mas um coração quebrantado e contrito não pode jamais ser rejeitado pelo Senhor. Ele sempre vai receber, sempre vai abraçar. Então, às vezes, uma tempestade na sua vida pode ser Deus quebrando seu orgulho, porque Ele te ama e Ele não quer ficar te resistindo. Deus não quer resistir você. Ele quer que você se aproxime dele. Ele quer o filho dele em casa. A parábola do filho pródigo, Marcos falou, a parábola do pai de amor. Essa parábola, ela mostra o pai que recebe aquele filho que devia estar imundo, cheirando mal, com fome, desnutrido, seco, nem parecia a mesma pessoa, com os olhos fundos. Se tivesse no nosso tempo, talvez até teria usado crack. Mas ele recebe aquele filho, põe um anel no dedo dele, sandália nos pés, uma roupa nova, manda matar o melhor novilho, oferece vinho do melhor tonel e da festa. Quando o filho mais velho chega do trabalho, escuta o barulho das danças e da música, ele fala: o que está acontecendo aí? E aí alguém diz para ele assim:
É o seu irmão que voltou para casa. Ele fala: não vou entrar. Ah, não vou entrar. Não acredito que meu pai deu festa para esse vagabundo sem vergonha. E eu tô aqui trabalhando todos esses anos e ele nunca me deu nada para fazer uma festinha para os meus amigos. O que aquele pai faz? Deixa ele lá fora. Não quer entrar, problema dele. Eu estou com meu filho que voltou. Não. Esse pai deixa a festa lá, deixa o filho que ele acabou de receber e ele sai atrás do filho mais velho. Olha o amor que esse pai tem. Mas ele já me conhece, ele sabe qual é o meu caráter, ele sabe muito bem como eu sou, mas eu vou atrás dele mesmo assim. E eu vou conversar com ele. E eu vou tentar converter o coração dele pro irmão dele. É assim que o amor de Deus age. Não sei se você se identifica como filho mais velho ou como filho mais novo. Isso aí é entre você e Deus. Mas de uma coisa eu sei. O Pai vai vir até você. Ele vai vir. Ele vai te abraçar. Ele vai te acolher. Ele vai te corrigir com o amor dele. Ele vai te alinhar. Mas ele vai demonstrar o amor dele por você. Tempestades na nossa vida podem ser o Espírito Santo trabalhando em nós para nos levar para onde Jesus quer que nós estejamos, que é no centro do amor de Deus. Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo. Coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Só até aqui. Quais são as percepções que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração nessa palavra? Primeira delas, Jesus insistiu com seus discípulos para que eles fossem e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia com as multidões. No início desse texto, Jesus estava lidando com uma multidão que tinha ido até ele. E essa multidão presenciou um dos fatos mais maravilhosos que a Bíblia pode nos dizer, nos dar. Um dos textos mais maravilhosos, que foi a multiplicação dos pães e peixes. E já era tarde, aquela multidão estava ali e os discípulos não tinham o que servir para eles, e Jesus multiplica os pães e peixes e distribui para aquelas pessoas, e elas ficam saciadas. E depois Jesus fica lidando com elas ali, dispensando as pessoas. Imagina, uma multidão de pessoas, muitas pessoas, e Jesus ia ter contato com todas elas. A Bíblia nos informa, que quando essas multidões chegaram para Jesus, ele tinha acabado de receber uma notícia muito ruim. Seu primo João Batista tinha sido decapitado num esquema
corrupto, sujo, injusto, uma movimentação até imoral por parte da família de Herodes. João Batista, o primo de Jesus, imagino, né? Eu sou um ser humano, você também é um ser humano. Imagino que você, ao receber uma notícia ruim, você vai parar um pouco, talvez vai chorar, talvez vai tentar entender o momento que está acontecendo. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. A Bíblia não diz pra gente que Jesus ficou desequilibrado emocionalmente. Mas Jesus era um homem, 100% homem. E com certeza aquela notícia mexeu muito com ele. E ele procura um lugar isolado para ficar só, mas as pessoas descobrem onde ele está. E as multidões começam a chegar até ele. E o que Jesus faz? Eu não vou atender ninguém agora. Não estou bem. Não. O caráter de Jesus olha para aquelas pessoas e sente compaixão por elas. Jesus se enche de compaixão por aquelas pessoas. O primeiro prisma pelo qual eu olho a atitude de Jesus é essa. Ele olha para aquela multidão e ele pensa assim: essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. Tem um livro do Philip Keller que eu leio todo ano. Ele está lá em casa na estante, volta e meia eu pego ele, leio, depois eu guardo de novo, no outro ano eu faço a mesma coisa. Ele é um livro de reflexões sobre o Salmo 23. O nome do livro é Nada Me Faltará. E ele conta, ele esboça o Salmo 23 a partir das perspectivas de um pastor de ovelhas. E quando você vai lendo o livro, você vai percebendo que a ovelha, ela é completamente dependente do pastor dela. Se ela não tiver pastor, quem cuide dela, ela morre de fome, ela pode morrer porque o pelo dela cresce muito, muito mesmo, e o pelo da ovelha não para de crescer nunca, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E aquela ovelha vai se enchendo de bicho. Ela pode morrer louca, porque os vermes podem tomar as orelhas, os ouvidos dela, ela pode morrer louca, encher o cérebro dela de vermes e ela fica louca. Ela pode morrer porque ela se vira numa depressão de terra, ela se vira com as patinhas para cima e fica lá tentando se desvirar de volta e ela não consegue. A ovelha pode morrer em qualquer situação. Ela é completamente dependente do pastor. E ele fala assim: como é triste uma ovelha sem pastor. Ou uma ovelha cujo pastor é negligente. Porque essa ovelha, ela vai ficar amíngua. Ela não vai ter pastos verdejantes. Ela não tem ninguém para lutar por ela. Ela não tem ninguém para defender ela. Ela não tem ninguém para corrigir a conduta dela com a vara e o cajado que consolam, que corrigem aquela ovelha para ela caminhar para o lugar que ela tem que ir. Ela se perde, ninguém se importa se está faltando uma, ou porque é o pastor que faz a conferência. Ela pode ser atacada por um monte de bichos, lobos, onças. A ovelha não tem defesa, zero defesa. A única coisa que a ovelha consegue fazer é atacar outra ovelha, isso ela consegue. Que elas dão cabeçada uma na outra se ela tiver, para mostrar, as mais velhas, né? Para mostrar que a posição dela é: eu sou a mais velha, eu mando aqui, eu tenho tempo nesse rebanho. Aí ela dá a cabeçada na outra que é mais fraca para a outra saber quem é ela. Só isso que ela consegue fazer, só isso de defesa. E dá a cabeçada no pastor também. Tem uns vídeos aí que mostram, né? O pastor foi lá ajudar a ovelha foi dar uma cabeçada nele, ele caiu, ficou no chão, rolou. Foi uma coisa muito engraçada, mas depois a gente fica pensando que às vezes, bom. E a única defesa que a ovelha tem é essa, mas ela não consegue se defender de outros predadores, ela não consegue fazer nada. A única defesa que ela tem é contra a outra. Eu imagino Jesus olhando para aquelas pessoas. Ovelhas sem pastor. Ele deixa aquele sentimento de lado um pouquinho e ele corre para atender aquelas pessoas. Elas chegam para ele enfermas.
e com fome. E Jesus cura as enfermidades delas e dá pão e peixe para elas comerem. Jesus dá carboidrato para ela se encher de energia e dá proteína para ela ficar forte, para ela conseguir voltar para casa. Será que, como nós estamos olhando por esse primeiro prisma, como estão as nossas demandas, tantas demandas, que a gente não tem tempo nem disponibilidade para fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer, que foi ir por todas as nações e fazer discípulos para ele. Jesus disse: ide por todas as nações e fazei discípulos. Nada mais é do que nós recebermos as ovelhas que estão aí perdidas sem pastor e em compaixão levar cura, pão e peixe para elas, deixando as nossas demandas, tanta coisa que enche a nossa mente, de lado. A morte de João Batista era uma coisa séria, mas você acha que Jesus já não sabia que ia acontecer? Aquele tempo de oração de Jesus foi um tempo para também alinhar com Deus os próximos passos. O que eu vejo é Jesus insistindo com os discípulos que atravessassem para o outro lado, porque ele precisava dar aquela experiência para eles também. Jesus sobe o monte da oração de novo. Dessa vez, ele deixa os discípulos por conta própria. E aí eu olho por um segundo prisma. Mesmo da montanha olhando, porque lá em Marcos nós vemos na mesma história, nós vemos que Jesus estava vendo os discípulos. O texto é claro em dizer, Jesus estava vendo eles lá no meio da tempestade, passando por toda aquela situação. Mas ele deixou aquilo um pouquinho, para que aqueles discípulos, aquelas ovelhas que já tinham pastor, lidassem um pouco com aquela situação e para dar a eles a experiência que eles teriam no fim. Tanto é que no fim desse texto que nós lemos, quando Jesus entra no barco, a tempestade acaba. E aí eu olho pelo segundo prisma. Há pessoas que elas estão conseguindo lidar com a situação, mas elas demonstram algum tipo de dependência que nós precisamos deixar que elas lutem por si um pouquinho. Não abandonar, porque Jesus não abandonou aqueles discípulos, mas ele deixou que eles lidassem um pouquinho com aquela situação. E o que nós precisamos aprender de Jesus nessa manhã? Qual é o caráter que o Senhor está esperando que nós tenhamos? Ele depende de como é aquela ovelha. Aquela ovelha está vindo para você toda cheia de pelo, toda cheia de piolho. Então essa ovelha precisa de prioridade. Mas há momentos em que, para a maturidade da outra pessoa, você deixa que ela lide sozinha um pouco com o problema. E para que você, ouça bem, tenha tempo de também subir o monte da oração, de também se reservar para buscar a face de Deus pelos propósitos que você precisa viver. Nenhum de nós aqui tem capa de Superman ou Mulher Maravilha. Você precisa se lembrar disso de vez em quando. Você não é super-herói, não é super-heroína. Você é um ser humano. E você precisa de alinhamento. E você precisa dobrar o seu joelho no lugar secreto e buscar a face de Deus. Ah, mas eu tenho que atender demanda tal. Aí você vai fazer o julgamento da ovelha. Essa ovelha é uma ovelha sem pastor? Ou essa ovelha é uma ovelha que tem o pastor Jesus na vida dela? Porque se ela é uma ovelha que tem o pastor Jesus na vida dela, ela pode esperar um pouquinho. Mas se ela é uma ovelha sem pastor, desgarrada, opa! O lugar secreto não é mais importante. A oração perde um pouco de importância. Não é total importância, mas perde um pouco de importância. Você vai em espírito de oração, mas você atende aquela necessidade primeiro. O Senhor está nos chamando essa manhã para que no meio das tempestades nós consigamos reconhecer qual é a prioridade que nós temos que atender. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Lembrar-se disso.
O Senhor às vezes permite as tempestades, até para que nós mesmos lidemos com aquela situação. E a segunda coisa é que Jesus, vendo os discípulos naquela situação, ele vai até eles. 3 horas da manhã. Quando Jesus dispensou as pessoas, estava anoitecendo. E quando Jesus foi até os discípulos, já eram 3 horas da manhã. E ele começa a caminhar pelas águas em direção àqueles discípulos. E quando ele chega lá, os discípulos veem um espectro estranho no meio de toda aquela tempestade e vento. Aí você pensa, uma tempestade no meio de um mar? É lógico que nós sabemos que não era um mar, um oceano como nós conhecemos, mas o lago de Genezaré. E o lago de Genezaré ele é cercado por montes e podem acontecer até hoje ainda tempestades violentas que fazem com que os barcos fiquem parecendo que vai afundar. Parece um alto mar. Porque o rio está abaixo do nível do mar, 200 metros quase. E por causa disso, as condições do lugar tornam propício a ter tempestades naquele lugar, naquele lago. Mas Jesus vai caminhando pelas águas e vai chegando perto, e quando ele chega perto, aqueles discípulos olham e veem um espectro, e eles dizem, é um fantasma. E eu me lembro que uma vez a gente foi pregar não, a gente foi fazer um culto na casa de uma irmã, faz muitos anos isso, e aí a mãe dela faleceu por algum motivo, não lembro o que aconteceu com a mãe dela, tadinha. E ela estava muito triste. E aí, um evangelista muito amado também, que nós congregamos com ele, começou a falar para ela sobre... Aliás, eu tive a oportunidade de compartilhar esse texto, depois ele fez uma reflexão em cima do texto. E ele falava para ela assim, minha irmã, não tenha medo dos fantasmas. Não fique com medo da sua mãe aparecer aqui na madrugada na sua frente, minha irmã. Aí eu acho que ela ficou com mais medo ainda, porque ela era nova convertida, mas tudo bem, eu espero que Deus tenha ministrado o coração dela depois, que não era isso que estava querendo dizer. E nesse texto, não está, a palavra usada aqui não é utilizada para espírito morto, mas sim para qualquer coisa sobrenatural que acontece, que aparece na frente de alguém. A palavra fantasma. Aqueles discípulos ficaram tão focados na tempestade e no barco e nas condições que eles estavam enfrentando, que eles entenderam aquilo que estava acontecendo na frente deles como um evento sobrenatural, provavelmente maligno, porque eles ficaram aterrorizados, cheios de medo, e não reconheceram que era o Senhor. E muitas vezes é assim que nós ficamos. Deus, no meio da tempestade, dizendo para você, eu estou aqui, coragem, sou eu. E você com medo, porque tem alguma coisa muito ruim acontecendo na sua vida. Não, deve ser inveja, é olho gordo. Não, fizeram uma obra de macumba terrível contra a minha casa, preciso orar, preciso fazer campanha de 7 dias. E o Senhor falando, eu estou aqui. Coragem, homem. Coragem, mulher. Sou eu. Nós precisamos reconhecer mais a voz de Deus. No meio de toda essa tempestade na nossa vida, sei lá o que você está passando, todo mundo aqui está passando por uma tempestade, tenho certeza. Se você está numa calmaria, então você está muito bem, obrigado. Você vem aqui, ora pela gente, mas tenho certeza que todo mundo aqui está passando por alguma tempestade. No meio de toda essa tempestade que você está passando, você precisa reconhecer a voz de Jesus dizendo para você, eu estou aqui. Eu estou aqui. Os discípulos esqueceram do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu estou vendo um evento sobrenatural, mas como diz aquela canção, a tempestade é você, Jesus. Precisamos reconhecer a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos. Procure Jesus que você vai achar ele lá.
Porque se Jesus é fiel e justo para cumprir a sua palavra, então ele vai cumprir, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele não nos deixa, não nos abandona. Se da montanha ele estava nos olhando. Se da montanha ele estava nos olhando. Quando o salmista, como o Johnny leu aqui no início do culto, dizia: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Imagina agora que a presença do Senhor está conosco 24 horas por dia, por meio do seu poderoso Espírito Santo que mora em nós, que enche a estrutura da igreja. Não há o que temermos, a menos que você seja um rebelde que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque se você já aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você já desceu as águas do batismo, e você está seguindo em obediência a tudo que o Senhor está falando para você, você não tem motivos para ter medo. Porque Satanás não pode tocar em você, ele não pode tocar na sua casa, ele não pode destruir os seus planos, ele não pode acabar com a sua vida. Ele não pode desfazer aquilo que Deus começou a construir em você. Só existe uma pessoa que pode retardar o processo, essa pessoa é você mesmo. Mas ele vai fazer e vai cumprir tudo que ele começou. Porque ele é fiel e justo para fazer isso até o dia de Jesus Cristo. É a Bíblia quem diz. Precisamos reconhecer Jesus no meio das tempestades. Ele está lá. Ele está lá. Aleluia. E a terceira coisa que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, compartilho com vocês agora, é Pedro, quando olha para Jesus e Jesus fala, sou eu, ele faz um desafio. Então, se é você, me chama para ir até você. Se é você mesmo, Jesus, me chama para ir até você. Jesus diz para ele assim, fica na segurança do barco. Pode deixar que eu vou aí até você. Jesus diz assim para ele, não sai daí, porque se você pisar aqui, com essa pequena fé que você tem que eu conheço, você vai afundar. É isso que acontece? É isso que acontece, gente? Jesus diz para ele, vem. Senhor, se é você mesmo, me manda aí. Pode vir. É isso que eu estou esperando de você. Foi para isso que eu mandei você nessa tempestade sozinho. Eu quero que você pise nas águas. Eu quero que você caminhe nessa água como se ela fosse concreto debaixo do seu pé. Eu quero isso. Jesus está nos dizendo essa manhã, eu quero que você venha ao meu encontro. Pelo caminho mais difícil, tortuoso, gelatinoso, no caso de Pedro, era pura água que você tenha que pisar. Eu quero que você caminhe até mim. O Senhor sempre vai nos chamar e nos desafiar para que nós avancemos na direção dele para mais. Mais. Mais da presença de Deus. Mais perdão. Mais quebrantamento. Mais abraços calorosos em pessoas que você acha que não merece. Mais. Vem na minha presença. Mais fé. Mais amor. Mais intimidade com a palavra de Deus. Mais oração. Mais jejum. Mais louvor. Mais adoração. Mais. Em direção a Ele é sempre mais. Vem, Pedro. Pode vir. Porque sou eu que estou chamando você. Deus, o Espírito Santo, Jesus, ele disse assim, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e obras maiores. Obras maiores. Nós precisamos estar dispostos a ir até Jesus por obras maiores.
para obras maiores. Eu quero te fazer uma pergunta. Para onde Jesus está te chamando para prosseguir? Para onde Jesus está te chamando para prosseguir? O Espírito Santo ministrou um dia no meu coração assim. Nem toda zona de conforto é zona de conforto mesmo. Às vezes a zona de conforto não está confortável. Mais para você. Não está confortável. Mas é o lugar onde você se apegou. Aqui nesse lugar não vai acontecer nada comigo. Se eu estiver aqui, vai ficar tudo bem. Pedro, um pescador experiente. Ele devia estar dando cada grito nos outros que não eram. Só Tiago e João que devia estar se salvando, e André. Mas os demais devia estar recebendo cada grito na orelha. Pedro devia estar estressado. Falando, gente, estou falando para vocês fazerem um negócio, estão fazendo outro. Mas ele é um pescador experiente. Deste barco eu tenho controle. Aqui eu consigo controlar a situação. Jesus vai nos chamar. Escute bem. Jesus vai te chamar para você sair desse lugar onde você está confortável, seguro e você tem controle para caminhar em direção a Ele por águas que você não conhece. Por águas que você não conhece. Os propósitos de Deus vão se cumprir na nossa vida. Eu acho que a gente tem que pensar nisso todo dia. E se você estiver numa situação que está confortável para você, Ele vai te puxar para que você viva os propósitos dele para você. O Espírito Santo de Deus está aqui essa manhã. E ele afirma essas verdades sobre nós porque elas partem do coração de Deus. Porque essa não é porque eu estou falando, não. É porque essa é a palavra de Deus. E a semente é maior do que o semeador. Mas nessa manhã, o seu coração precisa ser um solo bom, uma terra boa para receber essa palavra. Jesus quer te chamar, e Ele está te chamando, para que você caminhe por águas que você não conhece. Mas você vai ter que sair desse lugar de conforto aí que você está. Por onde Jesus está te chamando para prosseguir hoje? Guarda essa pergunta com você até a próxima pregação. Por onde Jesus está te chamando para prosseguir? Essa semana é uma semana em que Deus talvez mostre para você a resposta dessa pergunta. Por onde Jesus está te chamando para prosseguir? O convite de Jesus é sempre seguro espiritualmente para a gente. Talvez não seja seguro fisicamente. Porque se você vai para pregar na Coreia do Norte, se é isso que Deus quer para você, eu posso garantir para você que você vai ter, o Senhor vai estar com você sempre. Mas você pode ser mandado para um campo de concentração do governo lá. Isso pode acontecer. A segurança que Jesus promete, ela não está baseada aqui no físico. Mas Ele estará conosco e nos fortalecerá. Aqueles irmãos que estão passando por perseguição, eles vivem pedindo assim, orem por nós. Eles não pedem assim, orem para que Deus quebre esse governo, coloque outro governo para a gente parar de passar por isso. Não. Eles oram assim, irmãos, orem por nós para que nós tenhamos força de continuar avançando e prosseguindo com o Evangelho. Não importa a circunstância, não importa a situação. Porque eles entenderam que a segurança que Jesus concede é uma segurança espiritual. Um convite de Jesus para sair dessa situação sempre vai carregar segurança espiritual. E o Senhor vai te dar forças para que você possa avançar. Talvez você tenha que fazer renúncias. Talvez os primeiros dias não sejam fáceis. Hoje de manhã, eu já me irritei logo cedo que eu peguei o celular, abri. Aí tá lá um cara compartilhando no Reels. Aí tem uma pessoa lá cantando assim, ai, Senhor, nós precisamos voltar para o início. Nós precisamos voltar para o começo, para o princípio. Aí eu pensei assim, tira os contratos dessas pessoas que estão cantando essas músicas para você ver o que acontece. Tira os contratos. Tira os contratos.
com as igrejas, com as marcas, com as publicidades. Fala, tá bom, você quer voltar para o início? Ok. Me entrega os contratos, todos. Não quero mais que você cante nenhuma igreja. Você vai procurar uma igreja local, como a nossa aqui, que cabe o quê? 50 pessoas aqui dentro, 70 pessoas aqui dentro, e você vai ser ministro de louvor lá. Tira os contratos. Põe renúncia. Não estou julgando a situação de ninguém, não. É só que eu me irritei naquele momento mesmo. Com a música. Eu estava acabando de acordar, gente. É difícil. Muitas pessoas estão cantando, eu sou capaz de voltar ao início, eu quero deixar tudo. Mas é tudo mentira. E a gente está ministrando, lógico, né? Estamos ministrando. Mas nem todas as pessoas estão cantando com sinceridade. Caminhar com Jesus pode carregar renúncias que a gente nem imagina que a gente vai ter que fazer. Mas a recompensa é Ele mesmo. A recompensa é Ele. É a presença dEle. Ele vai estar conosco quando o Senhor disser para você, vem, confia nele, porque Ele vai estar com você. Quarta coisa que esse texto deixa claro para mim. Assim que Pedro sai daquele barco, ele pisa como se estivesse andando no quintal de casa. Ele pisa como se ele estivesse andando na rua para comprar pão. Ele pisa com segurança. Mas quando ele começa a reparar ao redor, os ventos que fustigavam, as condições climáticas, os pés dele começam a vacilar na água e ele começa a afundar. Às vezes, os ventos podem ser a própria situação. E às vezes pode ser gente dentro do barco dizendo para você, você ficou doido. Isso não foi Deus que te falou. Não foi. Porque Deus jamais ia mandar você para a morte. Deus jamais ia mandar você para uma condição dessa. Isso não veio de Deus para sua vida. A gente usa muito uma frase assim, o que vem de Deus não traz dores. O que vem de Deus não traz dores. Às vezes, é um padrão de vida que você construiu que está gritando no seu ouvido. Ou um padrão de vida que você teve na infância, e a infância é um chão que a gente pisa a vida toda, que você se apega numa coisa e você fala assim, a hora que você quer dar um passo, aquilo salta na sua frente e fala, peraí, você vai mesmo fazer isso? Você vai passar por isso? Você vai passar pela mesma coisa que seus pais? Aí reproduz um padrão que nem existe. Seus pais, sua mãe, seu pai, seus avós, sei lá quem foi, passaram? E essas coisas gritam no nosso ouvido. E é nesse momento que os nossos pés começam a afundar. Nós somos seres humanos. A Bíblia nos orienta, em muitas passagens, a olhar fixamente para Jesus. Manter os olhos fitos nele. Olhar fixamente. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que nós precisamos manter os nossos olhos fitos, fixados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que é autor e consumador? É o líder, é aquele que começa e puxa a nossa fé, e é aquele que aperfeiçoa a nossa fé. Os nossos olhos fixos nele. Mas quando nós olhamos ao redor e todas essas coisas começam a ser o foco para onde a gente olha, e a gente começa a reparar, os nossos pés começam a afundar e rapidamente. Precisamos exercitar olhos fixos em Jesus. Lembre-se, se ele disse, vem, ele vai te dar segurança para que você continue caminhando até ele. Não é para os seus pés afundarem. Jesus queria dar aquela experiência para Pedro. Os pés dele afundaram, e ainda bem que afundaram. Porque a gente pode hoje entender o que aconteceu com ele. Ele olhou ao redor. Ele olhou para a circunstância. Ele escutou as vozes que não eram a voz de Deus. Ele pensou em tantas coisas. E de repente, os pés dele começam a afundar. Mas ele grita assim, Senhor,
me salva. E a mão de Jesus puxa ele de volta. Se Jesus te chamou e você deu um passo de fé e os seus pés começaram a afundar, clame por ele. Não se envergonhe. Às vezes você fica com vergonha, você fala assim, não vou orar não, porque eu fiz esse negócio. Deus, nossa, eu vou chegar diante de Deus. Você já acha que Deus não sabia que você ia fazer aquilo? Criatura abençoada. Deus já sabia, Deus está na eternidade, Deus é eterno, Deus não está no ontem, Deus não está escrevendo a história enquanto ela está acontecendo. Deus é eterno, Ele já sabia disso, Ele já sabia que você ia falhar. Quando Ele colocou um propósito na sua vida, um ministério para você cumprir, Ele sabia que seus pés iam afundar exatamente ali, mas Ele ainda assim te chamou para esse propósito. E Ele vai te puxar para fora. Grite por Ele. Clame por Ele, dobre o seu joelho e fala, Senhor, eu estou afundando. E Ele vai te puxar para fora. Você confia no Senhor para isso? Nossa, a confiança está lá embaixo. Você confia no Senhor para isso? Deus vai te puxar para cima, meu irmão. Ele tem esse poder. Ao contrário dos nossos pés que podem afundar, os pés de Jesus não afundam nunca. Os pés de Jesus estão firmes e não vão vacilar. Se tem uma coisa que nós podemos confiar no caráter de Jesus, é Ele não falha. Ele não muda. Ele nunca vai nos abandonar. Ele sempre vai nos puxar para o alto. Sempre vai te puxar para o alto. Sempre vai te puxar para cima. Quem pisa na sua cabeça para você afundar mais é o diabo. O diabo que pisa para você afundar mais. Porque ele não consegue ser inimigo de Deus. Ele vai ser inimigo de quem? Nosso. A palavra Satanás significa adversário, mas não é de Deus, não é nosso. Porque o que ele não quer? Ele não quer que Deus seja glorificado. Ele não quer que Deus seja louvado através da sua vida. Mas quando você clama por Jesus, Jesus te puxa. E você volta para o barco com Jesus. E o nome do Senhor é glorificado. E a quinta coisa que o Espírito Santo ministrou, e última, eu queria chamar o pessoal do louvor para cantar uma canção para a gente poder encerrar com música. Você já ouviu aquela frase que está famosa agora por causa de um rap, né? Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Já ouviu essa frase? Quantos já ouviram? Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Pedro se arriscou, saiu do barco, pisou naquelas águas, como se fosse asfalto debaixo do pé dele, um solo firme. E aí ele olha para Jesus, mas ele olha para os lados, os pés dele afundam. E aí, enquanto os discípulos adoravam Jesus, Pedro ficou com a mente, com a cabeça, eu imagino que Pedro ficou com a cabeça pegando fogo, porque Jesus disse só para ele, o único que teve coragem para sair daquele barco, Jesus olha só para ele e diz assim, homem de pequena fé. Ele podia ter falado para os outros discípulos, vocês não saíram, nem fé vocês têm. Não. Ele disse só para Pedro, como sua fé é pequena. Por que você duvidou? Seu bobão, você duvidou? Só quem se arrisca a sair do barco é que vai escutar uma palavra de Deus, que vai confrontar. E Pedro, muitas vezes, escutou palavras confrontativas. Jesus olhou para ele e falou para ele assim, arreda de mim, Satanás. Você não entende as coisas do reino de Deus. Sabe em que momento? Um episódio seguinte ao quê? A Jesus ter sido reconhecido pelo próprio Pedro como filho de Deus. O único que reconheceu. Todos os outros, as pessoas estão dizendo que você é um profeta. As pessoas estão dizendo que você é isso, você é aquilo. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro fala assim, você é o filho de Deus. Mas Jesus disse para ele logo na sequência, arreda de mim, Satanás, porque você não entende as coisas do reino de Deus. Jesus disse assim, Pedro, Satanás
pediu todos vocês para que vocês fossem triturados como trigo, mas eu intercedi por você. E quando você estiver restaurado, fortaleça os seus irmãos. Está recebendo palavras confrontativas da parte de Deus? Sendo confrontado lá na alma, não ama? Adore a Deus por isso. Porque Deus está levantando você para fortalecer os seus irmãos.